Meus irmãos, boa noite, graça e paz, amém? Graças a Deus, né? Por estarmos aqui reunidos nessa noite onde nós dedicamos assim a falar aos casais. Eu vou convidá-los, por gentileza, a abrir a palavra do Senhor no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30. 1 Samuel, capítulo 30. À medida que você for encontrando, por gentileza, se ponha de pé. Nós vamos ler os 20 primeiros versículos. 1 Samuel capítulo 30, os 20 primeiros versos desse capítulo. Amém? Vamos para a leitura do texto. A palavra de Deus diz assim: Aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclague, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclague. Tomaram Ziclague e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinham sido queimadas e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Verso 7. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Então Davi partiu, ele e os 600 homens que com ele estavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi e 400 homens continuaram a perseguição, mas 200 ficaram atrás, por não poderem passar o ribeiro de Besor, de tão cansados que estavam. Encontraram no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e ele comeu, e deram-lhe água para beber. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e ele comeu. Assim recobrou as forças, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então Davi lhe perguntou: de quem você é e de onde você vem? O moço egípcio respondeu: sou servo de uma amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós invadimos o lado sul dos Queretitas, o território de Judá e o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclague. Então Davi lhe perguntou: você poderia me levar até esse bando? Ele respondeu: jure por Deus que não vai me matar, nem me entregar nas mãos de meu senhor, e eu o levarei até esse bando. E ele levou Davi até lá. Eis que os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi os atacou e lutou contra eles, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, a não ser 400 moços que montaram em camelos e fugiram. Assim, Davi salvou tudo que os amalequitas tinham levado. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem um despojo, nada do que lhes haviam tomado. Davi trouxe tudo de volta. Davi também tomou todas as ovelhas e o gado. Então levaram esses animais diante de Davi e disseram: este é o despojo de Davi. Vamos orar? Senhor, aqui está a tua santa palavra. Que nessa noite, Senhor, pela tua infinita graça e misericórdia,
Tu venha falar o coração do teu povo que aqui está. Nosso coração está, Pai, pronto, creio eu, para receber a tua palavra. E nessa noite eu te peço que tu ilumine a minha mente, que tu aqueça meu coração, que tu possa me lembrar de tudo, Senhor, que eu meditei, que eu orei, e que no final o teu nome seja glorificado. Nós te pedimos isso nessa noite, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Os irmãos podem sentar. Esse texto, eu creio que ele tem como tema, o seguinte tema: batalhando pela família. Batalhando pela família. Interessante que esse texto, ele retrata, no meu entender, uma das piores crises vividas por Davi antes de ser rei. Se depois de ser rei, uma das maiores crises que ele viveu foi no caso do adultério que ele cometeu com Betseba, antes de ser rei, eu entendo que uma das maiores crises que Davi enfrentou foi exatamente dessa passagem aqui. E por um motivo muito simples. Porque Davi está com uma crise na família. E eu não conheço ninguém que esteja bem quando a família não está bem. Eu desconheço alguém que continue bem quando o casamento vai mal. É impossível. E Davi está enfrentando esse tipo de crise, nesse texto aqui. Mas veja bem, olha que crise ele está enfrentando. Deixa eu lhe situar no texto aqui nessa noite. Primeiro, Davi está sendo perseguido por Saul há mais ou menos 10 anos, para ser morto. Davi, na realidade, Saul quer matá-lo. E como ele conseguia se esconder, ou fugir, melhor dizendo? Nos desertos, nas cavernas, nas cidades e até mesmo em território estrangeiro. Essa passagem aqui do capítulo 30, Davi se encontra, irmãos, em território estrangeiro. E Saul, que quer matá-lo, ele é um homem sem sensatez. Ele não tem mais capacidade alguma para governar. Ele não tem capacidade mental. Ele não tem mais capacidade moral. Ele não tem mais capacidade espiritual para fazer isso. E se você tem dúvida, basta ler o capítulo 28 de 1 Samuel. Ele começa a consultar, por exemplo, a pitonisa, uma mulher espírita em Endor, porque Deus já não falava mais com Saul, nem por Urim, nem por profetas, nem por sonhos. Então Saul está espiritualmente arrasado, moralmente da mesma maneira, intelectualmente também. E nesse texto que nós acabamos de ler, Davi se encontra acompanhado de 600 homens e das suas respectivas famílias, né? Foi um grupo que se uniu a ele na caverna de Adulão. Não sei se você conhece o texto. Era um grupo de pessoas endividadas, depressivas. Esses 600 homens se juntam a Davi. E juntamente com Davi, eles estão fugindo. E na realidade, chega nesse ponto aqui, eles já estão cansados de fugir. E Davi toma uma decisão inusitada. Davi vai buscar asilo político, capítulo 27 de 1 Samuel. Davi vai buscar asilo político no meio dos seus arqui-inimigos. Leia-se, os filisteus. E ele consegue apoio, de certa forma, do rei Aquis, que era o rei dos filisteus, que deve ter imaginado que Davi estava mudando de lado, que Davi havia abandonado Israel e agora ia servir ao povo filisteu, né? Nesse período, Davi está vivendo de uma forma dissimulada, dando a entender que ele e seus homens mudaram de lado. Já não estavam mais travando as batalhas do Senhor, mas estavam pelejando pelos filisteus. E Davi era assim, foi tão ousado, que no capítulo 27, verso 5, ele chega para o rei Aquis, que era o rei dos filisteus, e pede que o rei lhe dê uma cidade para morar. No que o rei prontamente atende. E o nome dessa cidade é Ziclag. E ele, juntamente com seus 600 homens do exército,
e suas respectivas famílias vão fazer morada em Ziclag. E eles moram lá por 1 ano e 4 meses. Por 1 ano e 4 meses. Interessante que Davi lutava e vencia as guerras para Israel, mas ele dizia ao rei dos filisteus que eram pelos filisteus. Nesse período, irmãos, surgiu um primeiro problema. O rei filisteu, o rei Aquis, ele declarou guerra contra Israel. E chama Davi, capítulo 29 de 1 Samuel. Ele chama Davi para se juntar a ele, contra Israel. E Davi aqui, ele se encontra naquilo que nós chamamos de sinuca de bico, né? Numa enrascada. Por quê? Porque se ele fosse, juntamente com os filisteus, lutar contra Israel, ele seria tratado por Israel como um traidor. E se ele não quisesse ir com os filisteus, certamente a máscara dele caía. Mas pela providência de Deus, capítulo 29, você pode ler em casa, os príncipes filisteus, com medo que Davi se rebelasse, se revoltasse na batalha, vão até o rei Aquis e pede ao rei Aquis que dispensasse Davi, que não levasse Davi para a batalha contra Israel, mas que Davi pudesse retornar até a sua cidade chamada Ziclag. E finalmente nós chegamos no texto que nós vamos pensar um pouco aqui nessa noite. É exatamente nesse momento que Davi retorna, em vez de ir batalhar contra Israel, ele é ordenado pelo rei Aquis que ele volte para a sua cidade. E Davi volta para a sua cidade e olha o quadro que ele encontra. Olha o quadro que ele encontra. Eu chamo a sua atenção inicialmente para o verso 1 até o verso número 3. Nós vamos reler. A palavra do Senhor diz o seguinte: aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinham sido queimadas e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Meus irmãos, depois de todo esse enredo, quando Davi retorna juntamente com os seus homens para a cidade a qual o rei tinha dado para que ele morasse, juntamente com as suas famílias, o que ele encontra? Ele encontra um cenário de terror. Ele encontra um cenário de guerra. Eu não sei se você já fez a associação, mas os amalequitas aqui, atacando as famílias de uma maneira tão cruel, atacando as famílias de uma forma tão avassaladora, mas também de forma estratégica, simboliza a fúria com que o diabo tem atacado todas as nossas famílias. Todas as nossas famílias. No verso 1, o texto nos diz que esse ataque do inimigo foi avassalador, foi impetuoso. E uma coisa que eu achei interessante quando eu meditava nesse texto: o ataque foi feito pelas costas, quando Davi não estava, quando os 600 homens não estavam, estavam apenas as mulheres, os filhos e as filhas. O ataque foi feito pelas costas, como nós podemos dizer, na surdina, na calada da noite, né? E é exatamente isso que nós temos visto hoje, um ataque frontal à família. Você me perguntaria, como, pastor? Meus irmãos, através de lei que tem sido criadas. Como? Você poderia me dizer, através das programações que destroem os pilares da família. Tem sido um ataque frontal, tem sido um ataque brutal às nossas famílias, sem falar com as falsas igrejas. Até isso nós temos que enfrentar. Um detalhe aqui: há cerca de exatamente 3 semanas, eu estava me preparando para vir para a escola dominical, e chegou no celular um vídeo de um pastor muito famoso pregando.
E eu abri aquele vídeo. E quando eu abri aquele vídeo, esse homem que eu creio que hoje é um apóstata, ele estava dizendo exatamente o seguinte para uma igreja lotada, tomando como base 1 Timóteo capítulo 3, verso 2, quando diz o seguinte, que nós devemos ser esposo de uma só mulher. E ele diz o seguinte, isso Paulo estava dizendo a Timóteo para a liderança. Então nós líderes só podemos ter uma mulher, mas vocês da membresia podem ter a quantidade que vocês quiserem. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, uma afirmação dessa, feita para uma igreja lotada, quantos casamentos, quantas mentes, quantas pessoas não vão sair dali perturbado ou questionando se realmente aquilo é verdade ou não. Veja como a família, ela tem sido afrontada, ela tem sido, irmãos, alvo de ataques avassaladores, cruéis. Essa é a grande realidade. São coisas como essa, como uma igreja doente, por exemplo, como uma programação doente, por exemplo, como, irmãos, leis doentes, são coisas como essas, que têm adoecido, que têm minado, que têm fragilizado, que têm destruído muitas famílias. Nesse verso 1 aqui, nós enxergamos também que a família virou um campo de guerra. Quando Davi chega, você imagina a cena? Ninguém, mas as casas pegando fogo. Eu acho que quando Davi olhou aquilo ali, e eu acho não, o texto diz isso, o coração de Davi deve ter ficado apertado. Ele deve ter dado um nó na garganta, não só ele, mas aqueles 600 homens que estavam juntamente com ele, contemplando aquele cenário avassalador, destruidor. Porque eu quero destacar aqui que a família também virou um campo de guerra. De pais que espancam filhos, de filhos que muitas vezes nem conseguem matar o pai, graças a Deus por isso, fisicamente, mas mata o pai e a mãe no coração. Já não obedecem. Filhos rebeldes, que já não escuta mais pai, que já não escuta mais mãe. O cenário é de guerra, sem falar, por exemplo, em um número assustador, de ex-maridos, de ex-noivos, de ex-namorados, que são responsáveis por 50% dos feminicídios, né? Praticado, evidentemente, contra as mulheres. Metade desse feminicídio são praticados por ex-noivos, por ex-namorados, por ex-companheiros, por ex-marido. Então a família hoje em dia é um campo de guerra. O lar, infelizmente, não tem sido mais um lugar seguro. Quando Davi contemplou aquilo ali, deve ter colocado a mão na cabeça e dito, meu Deus, minha casa. Minha casa. Outro detalhe, esse ataque aqui, ele trouxe também, irmãos, um prejuízo financeiro. Queimaram tudo. O que aquele povo levou anos para construir. E certamente, essa destruição deixou marcas no coração daquelas mulheres, no coração daqueles filhos, no coração daqueles 600 homens e no coração de Davi também. Eu tenho algo a lhe dizer aqui nessa noite. Não se engane. Eu sei que aqui não é o caso, mas há muitas pessoas morando em palacetes, mas que possuem no coração traumas, mágoas, que tentam esconder com roupa de marca e com carro chique. Infelizmente, eu estava lendo, aliás, eu ouvi um testemunho de um homem que comprou uma Hilux, e é verídico isso aqui. E o filhinho dele de 5 anos, pegou uma chave de fenda e começou a desenhar na porta da Hilux nova. E fez alguns desenhos naquela porta daquela Hilux. Quando aquele homem viu isso, porque tem gente assim.
Quando aquele homem viu isso, entrou em desespero. Pegou aquela criança de 5 anos, espancou até quanto pôde as suas 2 mãos. O menino começou a ter uma hemorragia, correram com essa criança para um hospital. No outro dia os pais foram visitar a criança. Quando chegaram na UTI, aquela criança de 5 anos olhou para o pai com 2 catoquinhos dos braços. Ele não tinha mais a mão. E disse o seguinte: papai, eu prometo que mais nunca eu vou riscar o seu carro. E eu me fiz uma pergunta: que prazer esse homem tem de entrar em um carro novo novamente? Quando Davi olhou para a família dele e disse: meu Deus, eu perdi a coisa mais importante. Quando ele viu aquele fogaréu, quando ele viu aquele cenário de guerra, de terror, ele entrou em desespero. Mas vá para o verso 2, até o verso 5 nós vamos ler agora. Eu gostaria de reler com você, do 2 ao 5. A palavra do Senhor diz o seguinte: que eles levaram cativo as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinham sido queimadas e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais força para chorar. Verso 5. Também as 2 mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Vamos parar um pouquinho aqui. O que nos chama a atenção nesses versos, irmãos, é que tanto Davi quanto os seus homens estavam voltando para casa com uma certeza nos seus corações: lá em casa está tudo bem, minha esposa está bem, meus filhos estão bem. Todos eles certamente tinham essa certeza no coração. Mas interessante, o ataque foi surpreendente. O ataque chegou de repente, e eles jamais esperavam por isso. Qual é o ponto aqui que eu gostaria de destacar a vocês? Muitas vezes o adversário ele se apresenta com a ferocidade de um leão, né? Pedro diz isso, que o diabo ele está ao nosso derredor, né? Rugindo como um leão, doido para nos devorar. Mas eu gostaria de lhe dizer que muitas vezes o diabo ele é muito mais nocivo, muito mais perigoso, quando ele vem não na ferocidade de um leão, mas digamos assim, na sutileza de uma serpente. Porque ele dá o bote e normalmente ele consegue acertar. É o que aconteceu aqui. Tudo parecia estar bem, tudo parecia estar tranquilo na família de Davi. De repente, um problema explode. Isso me chamou muito a atenção. Sabe por quê, irmãos? Porque pela primeira vez, talvez, alguns daqueles 600 homens começaram a valorizar coisas ou pessoas que eles só começaram a dar valor quando eles perderam. Eu gostaria que você atentasse principalmente para o verso 6. Eles não estão chorando pelas casas, eles não estão chorando pelas roupas, eles não estão chorando pelos móveis, eles estão chorando aqui pela família que eles perderam, pelos filhos que eles perderam. O clamor dele aqui não é por bem material, o clamor dele aqui não é pelo rebanho que eles levaram também, o clamor dele aqui é pelos filhos. Como isso me chamou a atenção, né? Porque existem coisas, irmãos, que nós só valorizamos quando nós perdemos. É o que está acontecendo aqui. Coisas tais como um casamento, como o cônjuge, como os filhos, como pai e mãe. Eu estou usando o termo coisas, me perdoe, mas
São coisas, vou dizer de novo, que às vezes nós só damos valor, meu irmão, quando nós perdemos. E eles começaram a valorizar. Interessante, olha para o verso 4. A palavra do Senhor diz o seguinte: que eles então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Eu acho que talvez nenhum de nós já vivenciamos isso aqui. Chorar até não conseguir mais. Esse povo chorou, até não ter mais lágrima, até não conseguir mais. Isso me chamou muito a atenção. Por quê, irmãos? Porque que pai, ou que mãe, que está aqui nessa noite, ou me acompanhando de forma remota nessa noite, vai ver um filho preso? Era o que estava acontecendo aqui. Há um vício, a pornografia, a drogas, a crimes. Qual é o pai e a mãe que não chora e não lamenta, sabendo que seus filhos estão cativos? Eu não conheço ninguém responsável que ache bom. Segundo, que pai ou mãe que vê o filho num péssimo relacionamento, seja no namoro, seja no noivado, seja num casamento, que pai e mãe responsável não chora, não lamenta? Eu acredito que nenhum. Era exatamente isso que estava acontecendo aqui. Sabe o que me chama a atenção, irmãos? Esse fato de se preocupar com filhos. Até os pagãos se preocupam. Vou lhe dar um exemplo bíblico. A mulher cananeia, ou a mulher cirofenícia. Aquela mulher não era cristã. Ela era uma filisteia, da região de Tiro e de Sidom. E quando ela viu que a filha dela estava horrivelmente endemoniada, ela foi buscar solução em quem? Em Cristo. Veja que até os pagãos, irmãos, clamam por seus filhos. Imagine nós. Imagine eu e você, que dizemos que conhecemos o Deus verdadeiro, e eu creio que nós conhecemos. Agora outra coisa, irmãos, terrível, é quando os nossos filhos, eles estão encarcerados na mente, presos a seitas, presos à cosmovisão mundana, presos à corrupção. Você me permite aqui uma aplicação rápida sobre isso aqui? Quão triste deve ser para uma família sentar à mesa e saber que aquele pão que está sendo posto para servir de alimento para a família foi conseguido de forma ilícita. Que filho se sente satisfeito com o pai que porventura faça isso? Ou que pai fica satisfeito com um filho ao saber que ele está trazendo coisas para casa que não são conseguidas de forma lícita? Eu acredito que nenhum. Eu preguei aqui domingo, porque onde o pecado chega, a alegria se despede. Davi estava chorando por algo que aconteceu de repente. Eu gostaria que nessa noite você pensasse na possibilidade de um dia você ter que encarar o seu filho ou sua filha olho no olho e ele dizer a você o seguinte: estou viciado em pedra. Que Deus lhe livre disso. Ou seu cônjuge chegar para você e dizer: estou saindo do relacionamento, encontrei uma pessoa mais interessante. Era exatamente esse o sentimento que Davi tinha.
porque tudo estava parecendo redondinho, tudo parecia estar certo demais na família de Davi, mas de repente a vida dele virou de ponta cabeça. Irmãos, nós não estamos isentos disso. Nenhum de nós, e a partir da minha vida, eu não estou isento disso. Você não está isento disso. Sua família não está isenta disso. Por isso peça misericórdia a Deus. Né? É o que está acontecendo aqui. Mas vá para o verso 6, por favor. Davi ficou muito angustiado. Por quê? Pois o povo falava de apedrejá-lo. Porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Irmãos, aqui no verso 6, está outra artimanha do adversário. Qual? Ele cria a crise. Ele gera a confusão. E então, ele mostra um culpado. O que me chamou a atenção aqui, de repente, aqueles 600 homens que estiveram ao lado de Davi por alguns anos, lutando com ele, aonde Davi ia, esses homens iam e ganhavam as batalhas. De repente, esses homens tornam-se seu maior inimigo. Como isso é triste, irmãos. E infelizmente isso é muito comum nos lares. Desde o Éden. Desde o Éden. Às vezes a gente diz, eu sou vítima. O culpado é você. O culpado é você. E o que me chama a atenção aqui, alguém que esteve sempre ao nosso lado, né? Alguém que está ao nosso lado, de repente começa a nos culpar. E às vezes nós culpamos essa pessoa. Isso é muito comum. O marido acusa a esposa. Às vezes a esposa acusa o marido. Os filhos se voltam contra os pais. Os pais se voltam contra os filhos. Isso é muito comum. Qual é o problema disso, pastor? Eu vou lhe dizer. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Quando você faz do aliado um inimigo, você está fazendo do inimigo o seu aliado. Eu vou repetir. Quando você faz do aliado, da pessoa que está do seu lado, um inimigo, você está fazendo do inimigo o seu aliado. Era isso que estava ocorrendo aqui. Meus irmãos, vamos refletir um pouquinho nessa noite. Será que você ainda não se atentou para o fato de se na sua família não está havendo perdão, não está havendo arrependimento, não está havendo união? Será que você ainda não atentou que isso é uma obra maligna? Irmãos, eu não sei aqui, graças a Deus, a realidade de ninguém. Mas eu acredito que, mediante o texto que Deus me deu para pregar para você, eu tenho algo a lhe dizer muito forte aqui nessa noite. Arrependa-se. Perdoe seu cônjuge. Porque seu casamento está em risco. O Senhor nos reuniu aqui para falar com alguém dessa maneira. Perdoe. Com certeza, as tempestades de culpa, as tempestades de acusações, são artimanhas do inimigo para criar confusão no seu lar. Você não atentou para isso ainda não? Repito, quando você faz do aliado o inimigo, você está fazendo do inimigo o seu aliado. Você está dando a ele brechas para que ele comande, para que ele destrua, para que ele gere confusão, falta de perdão, falta de arrependimento. Fechemos isso nessa noite. Olhe para o verso 16. Olhe para o verso de número 16. E ele, esse egípcio, né,
levou Davi até lá, onde estavam os amalequitas. Olha o que o texto diz: eis que os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo o grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. O que isso significa aqui, irmãos? Estão lembrados que os amalequitas simbolizam aqui o adversário? Amém? O que isso simboliza aqui no verso 16? Ou melhor, o que isso significa? Significa que quando o inimigo vem, ele ataca, quando ele queima, quando ele fere, quando ele aprisiona, isso é motivo de festa para ele. Está aqui ele festejando. E a pergunta que eu gostaria de fazer a todos nós aqui nessa noite, porque eu fiz a mim, e eu gostaria de fazer a você nessa noite, é a seguinte pergunta: onde o seu lar, onde a sua vida, onde a sua família está produzindo festa? Vou repetir: onde o seu lar, onde a sua vida, onde a sua família está produzindo festa? No acampamento de Deus ou no arraial do inimigo? Onde nós temos produzido festas? Por que eu estou dizendo isso? Você tem que se lembrar que quando isso aqui aconteceu, Davi estava acompanhando o exército filisteus. Há um aprendizado para nós aqui. Às vezes, irmãos, nós estamos numa guerra, nós estamos numa batalha que não é a nossa. Que não é a nossa. Como? Nós estamos muitas vezes protegendo o inimigo e desprotegendo a nossa família. Que batalha você tem travado? Qual é a sua batalha? Meus irmãos, quantos anos de casado você tem? Você luta pela preservação do seu casamento? Quantos filhos você tem? Você tem lutado pela salvação deles? Será que a nossa luta está verdadeiramente assim, irmãos, segundo Deus? Será que essa tem sido a nossa batalha, essa tem sido a nossa luta, ou não? Pense um pouquinho nessa noite. Vou lhe dar um conselho aqui. Cuide da sua família. Como a minha, a sua família não é perfeita, mas é a sua família. Cuide dela. Segundo ponto aqui nessa noite: o que fazer quando a gente percebe que estamos sendo atacados pelo inimigo? O que fazer? Vamos aprender um pouquinho com Davi? Verso 4. A palavra de Deus diz assim: Davi e o povo que com ele estavam ergueram a voz e o quê? E choraram, até não terem mais forças para chorar. O que fazer quando se percebe um ataque do inimigo? Primeira coisa, chore. Por que eu estou dizendo isso? Quem chora está dizendo que não aceita a derrota da sua família. Davi chorou. Talvez, irmãos, essa seja a maior necessidade nossa: chorar por nossa família, chorar por nosso casamento, chorar pelos nossos filhos. Nós estamos com os olhos enxutos demais. Eu estava ouvindo um testemunho, parece até que eu já contei isso aqui, de um pastor norte-americano chamado Tim Simbala. Ele era um pastor batista. E de repente ele chega em casa, sua filha, adolescente, está com uma mochila nas costas. E diz o seguinte a ele: papai, eu quero viver minha vida. Eu não acredito em nada que o senhor prega. Eu me cansei de igreja. Aquele pastor chorou
Aquele pastor tentou convencer aquela menina de não ir embora, mas aquela adolescente com a mochila nas costas foi embora de casa. E ele pensou em desistir do ministério. Até que certo dia, ele recebeu um telefonema de um pastor muito querido dele, da Flórida. E aquele pastor no telefone disse o seguinte: Tim, esqueça essa menina. E ele pensou: meu Deus, que pai ou mãe pode esquecer de um filho? E um dia ele chega na igreja, a irmã que era líder da oração disse: pastor, a igreja nunca chorou por sua filha. Vamos conclamar a igreja hoje uma vigília. Vamos orar por sua filha, mas vamos chorar também por ela. E aquela igreja passou a noite em oração, irmãos. E ele foi para casa com a convicção no coração. Chegou em casa e disse à esposa: querida, eu creio que hoje Deus resgatou a nossa filha. Deitou-se e dormiu. 2 dias depois, a campainha toca. É aquela moça de volta. E disse: papai, o que aconteceu? Há 2 dias atrás, eu senti uma convicção no meu coração que eu nunca havia sentido. Uma convicção de pecado e ao mesmo tempo de arrependimento. Eu estou de volta. Eu quero lhe dizer aqui nessa noite: nós devemos chorar pelas nossas famílias. Nós devemos chorar pelos nossos casamentos. Nós devemos chorar pelos nossos filhos. É tempo da igreja chorar. Nós estamos com os olhos secos demais. Mas Davi não só fez isso. Ainda no verso 6 agora, a Bíblia diz lá no finalzinho do verso 6, Davi se reanimou no Senhor, o quê? O seu Deus. É tempo de chorar sim, mas é tempo também de reanimar-se. Eu achei interessante isso porque Davi não se reanimou porque ele era valente. Davi não se reanimou porque tinha 600 homens ao seu lado ainda. Davi não se reanimou porque o inimigo era fraco. Ele se reanimou no Senhor seu Deus. Irmãos, o que significa se reanimar no Senhor seu Deus? Guarde isso no seu coração. Significa que nenhuma causa está perdida quando você coloca nas mãos do Senhor. É isso que Davi está dizendo, que nenhum problema é insolúvel quando Deus intervém. Davi se reanimou no Senhor, ele se animou no Senhor, seu Deus, não na estratégia. O que eu acho interessante aqui, né, é que Davi nesse ponto aqui, irmãos, ele está com um tanque vazio, ele está na reserva. Quem de nós que aqui está nessa noite não já se sentiu assim? Sem força, vontade de jogar a toalha, vontade de desistir. Quando você se sentir assim, se reanime no Senhor. Por quê, pastor? Porque é o Senhor que muda o jogo. É o Senhor que muda coração. É o Senhor que muda casamento. É o Senhor. Isso é maravilhoso demais. Verso 7 e verso 8. Olhe para eles. O que fazer quando você percebe um ataque do inimigo? Primeiro, chorar. Segundo, reanimar-se. Verso 7 e verso 8. Eu vou reler. Diz o seguinte: Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor dizendo: devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Davi buscou a Deus agora em oração. Ele vai até o sacerdote, né? Isso não existe mais, né, irmãos? Hoje a gente tem a palavra, né? O cânon fechado. Eram umas pedras que o sacerdote tinha, que dizia se Davi deveria seguir ou não deveria seguir, chamada Urim. E Davi vai até o sacerdote e pede a estola sacerdotal.
mas ele vai também em oração a Deus. O verso 8 nos diz isso. Interessante que a oração, irmãos, não é forte. Forte é o Deus que responde à oração. Davi age através da oração. Eu queria lhe lembrar o seguinte aqui, mediante esse texto, esses versos 7 e o verso 8. Perceba que Davi não enfrenta o inimigo com bravatas. Ele não enfrenta o inimigo com armas carnais. Não. Sabe por quê? Deixa eu lhe dar um conselho aqui nessa noite. Não destrua com a sua boca aquilo que você está construindo com os seus joelhos. Muitas vezes nós queremos converter coração de filhos na força. Muitas vezes a gente quer mudar coração de cônjuge na força. Tem jeito não. Na força do seu braço não tem jeito. Mas na oração tem. Não destrua com sua boca o que você está construindo com seus joelhos. Davi orou a Deus aqui. E uma coisa me chamou a atenção, que a oração de Davi se constitui em duas breves perguntas. É ou não é? Olha o verso 8. Então Davi consultou o Senhor dizendo: devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. O que é que Davi está perguntando aqui, irmãos? Quando ele diz: devo perseguir o bando? Conseguirei alcançá-lo? O que é que ele está dizendo a Deus? Senhor, eu continuo lutando. Talvez essa seja a sua pergunta. Eu continuo lutando, Senhor? Ou eu aceito a derrota? É exatamente isso aqui que Davi está perguntando a Deus. A resposta de Deus para Davi, a resposta de Deus para mim e para você nessa noite. Davi, lute. Davi, reaja. Davi, vá lutar. Porque Deus nos reuniu aqui nessa noite, irmãos, para você ouvir isso. Você precisa tomar uma atitude. Você precisa lutar pelo seu casamento. Essa pessoa que está aí do seu lado é seu cônjuge. Lute por ele. Ame-o. A palavra do Senhor para mim e para você nessa noite é exatamente essa. Lute por seus filhos. Estão no mundo, lute por eles. Estão na igreja, mas o coração é no mundo, lute por eles. Nós não criamos filhos para o inferno. É isso aqui que Davi está dizendo, nos ensinando aqui. Ah, Deus. Irmãos, eu gostaria de dizer algo aqui a você que a igreja às vezes esquece. Deus pode te curar hoje. Deus pode converter o coração de teu filho hoje. Deus pode mudar teu casamento hoje. Deus pode dar um novo coração à tua mulher hoje. Deus pode dar um novo coração ao teu marido hoje. Exatamente isso aqui que está acontecendo. Davi orou, mas Davi agiu. Eu termino essa breve meditação nessa noite, levando você a ler comigo o verso 9 até o verso 20. E a gente termina aqui nessa noite. Olhe para mim, por gentileza. Deus promete vitória, mas Deus não promete ausência de luta. Eu vou repetir. Deus promete vitória, mas Deus não promete ausência de luta. Vá para o verso 9, por gentileza. Então Davi partiu, depois da oração, né? Ele e os 600 homens que com ele estavam. E chegaram ao ribeiro de Besor, onde o quê? Os retardatários ficaram.
Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Olha que detalhe interessante. Mas 200 ficaram o quê? Atrás, por não poderem passar o ribeiro de Besor, de tão cansados que o que, irmãos? Que estavam. Infelizmente, irmãos, alguns vão ficar pelo caminho. Mas eu estou aqui nessa noite para lhe dizer o seguinte. Você já ouviu esse versículo? Eu e a minha casa serviremos o quê? Você não vai ficar. 200 ficaram, mas 400 continuaram. E por que esses 200 ficaram? Esses 200 ficaram de tão cansados, exaustos, exauridos pela luta. Talvez haja aqui mãe que não durma à noite, pai que não consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. A palavra do Senhor para a sua vida nessa noite é essa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não vou ficar, eu vou continuar, eu vou lutar, eu vou adiante. Irmãos, vitória vem, mas terá luta. E essa luta pode ser exaustiva. Vamos continuar o texto. Verso 13. Verso 13. Aliás, verso 11, né? Perdão. Encontraram no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e ele comeu. E deram-lhe água para beber. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas. E ele comeu. Assim recobrou as forças, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então Davi lhe perguntou: de quem você é? E de onde você vem? O moço egípcio respondeu: sou servo de uma amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós invadimos o lado sul dos Queretitas, o território de Judá e o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Então Davi lhe perguntou: você poderia me levar até esse bando? Ele respondeu: juro por Deus que não vai me matar, nem me entregar nas mãos do meu senhor, e eu o levarei até esse bando. Verso 16. E ele levou Davi até lá. Eis que os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Presta atenção, queridos, por favor, verso 17. Davi os atacou e lutou contra eles, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, a não ser 400 moços que montaram em camelo e fugiram. Assim Davi salvou tudo o que os amalequitas tinham levado. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhe faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado. Davi trouxe tudo de volta. Davi também tomou todas as ovelhas e o gado. Então levaram esses animais diante de Davi e disseram: este é o despojo de Davi. O que me chama a atenção aqui, meus irmãos, Davi trouxe tudo de volta. Ele não deixou nada nas mãos do inimigo, absolutamente nada. Eu posso dizer aqui uma verdade sem medo de errar. Qualquer vitória que você tiver na vida, se custar alguma coisa para a sua família, não valerá a pena. É derrota. É derrota. Qualquer vitória que você tenha na vida, se for para colocar um fim no seu casamento, é derrota. Se prejudica a fé dos seus filhos, é derrota. Não importa qual seja a vitória.
se prejudica a sua vida espiritual, é derrota. Davi não deixou absolutamente nada na mão do inimigo. Ele trouxe tudo de volta. E há um texto, eu gostaria que a gente abrisse para nós finalizarmos, que eu acredito que é um texto que lança muita luz sobre isso que nós estamos dizendo aqui nessa noite. Vá para o livro do Êxodo, capítulo 8, inicialmente. Êxodo 8. Nós vamos ler a partir do versículo de número 25. Aqui, Moisés está se preparando para sair do Egito, né? Os irmãos sabem que o Egito representa esse mundo pecaminoso, né? E Davi está se preparando para sair de lá. E olha o verso 25, o que Faraó diz a Moisés. Perdão, Moisés, né? Faraó chamou Moisés e Arão e disse: vão e ofereçam sacrifício ao seu Deus, mas sem sair desta terra. Moisés respondeu: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios que são abomináveis aos egípcios. Se oferecermos tais sacrifícios diante dos seus olhos, não é verdade que eles nos apedrejarão? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto, e oferecemos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. Verso 28. Então Faraó disse: eu os deixarei ir, para que ofereçam sacrifício ao Senhor seu Deus no deserto. Só que vocês não devem ir muito longe, e orem também por mim. Meus irmãos, o Egito aqui representa o mundo, Faraó aqui representa o inimigo, como os amalequitas, e o povo de Deus está querendo sair do Egito, não deixar nada lá. Mas o Faraó, ele faz uma proposta que o mundo muitas vezes coloca em mim e você: sirva a Deus, mas fique perto, não vá muito longe. Essa voz, ela nos é familiar. Quando o inimigo diz a mim e a você: curta os 2 mundos, viva na igreja, mas viva no mundo também. É ou não é? Essa era a proposta dele aqui. Você não precisa mudar de vida. Você pode viver um dia na igreja, outro dia no mundo. Pode servir a seu Deus, mas não vá muito longe. Moisés diz: não. Moisés diz não. Outra coisa que me chamou a atenção, capítulo 10 de Êxodo, verso 10 e verso 11, por gentileza, irmãos. O texto diz assim, ó: então Faraó disse: que o Senhor esteja de fato com vocês, depois da praga dos gafanhotos. Se eu permitir que vocês saiam e levem junto as crianças, vejam, vocês têm mais intenções, mas não é assim que vai fazer. Vão somente vocês, os homens, e o adorem, pois é isso o que vocês estão pedindo. E os expulsaram da presença de Faraó. Qual a artimanha do adversário aqui, tipificado por Faraó? Vocês podem ir, mas deixem seus filhos. Ô meus irmãos, como essa voz tem sido absolvida nos lares. Hoje nós temos pais cristãos que pensam assim: se meus filhos não curtirem a vida agora, pastor, vão curtir quando? Para você, pai e mãe, aqui nessa noite, lugar de jovem curtir a vida é na presença de Deus. Moisés disse a Faraó: negativo, nossos filhos vão também. E para finalizar, capítulo 10, verso 24 até o verso 26. Olha o que o texto nos diz. Capítulo 10, verso 24 até o verso 26, depois da praga das trevas. Diz assim: Faraó chamou Moisés e lhe disse: vão e adorem o Senhor. Fiquem somente os seus rebanhos e os seus gados. As crianças podem ir com vocês. Moisés, porém, respondeu:
Então você teria de nos providenciar os animais para os sacrifícios e holocaustos que queremos oferecer ao Senhor nosso Deus. Por isso, os nossos rebanhos irão conosco. Nenhum casco, outras versões dizem, nenhuma unha de animal algum ficará para trás, porque temos de escolher alguns para oferecer em sacrifício ao Senhor nosso Deus. E enquanto não chegarmos lá, não sabemos com que animais teremos de adorar o Senhor. O inimigo às vezes quer que a gente tenha vida dúbia. Às vezes a proposta dele é o seguinte: salve você, mas deixe que o mundo crie seus filhos. E aqui pela terceira vez, Faraó faz outra proposta indecente a Moisés: vocês servem a Deus, mas o dinheiro de vocês, não. Os rebanhos ficam com a gente. Os rebanhos servem ao Egito. Eu tenho algo a lhe dizer aqui nessa noite. Não basta, irmãos, a gente ter só o coração convertido. É necessário também que a gente tenha o bolso convertido. Isso me chamou muita atenção. Há muitas pessoas que se dizem convertidas, mas quem domina o coração delas é o dinheiro. O dinheiro tem sido um Deus de muitos que se dizem cristãos. Infelizmente. O problema, irmãos, não é ter dinheiro. O problema é ser possuído por ele. Esse é o problema. Moisés dá uma resposta que todos nós deveríamos dar quando a gente vê que o inimigo está nos atacando. Nenhuma unha, nenhum casco de animal algum ficará na tua mão. Nós vamos levar tudo. Vamos levar nossa vida, vamos levar nosso cônjuge, vamos levar nossos filhos, vamos levar nossos bens. Por quê? Tudo que nós temos, tudo que nós somos, pertence a quem? Ao Senhor. Foi o que Davi fez. Não vai ficar nada. Nós vamos levar tudo. Vamos encerrar? O que o inimigo roubou da sua família? Afeto, diálogo, confiança, prazer, desejo de vir para a igreja, harmonia no casamento. O que o inimigo roubou de você? Eu gostaria que nessa noite nós pudéssemos levantar um clamor pelas famílias. E que o Senhor ponha no coração de talvez de alguém aqui nessa noite. Primeiro, que seu casamento foi constituído por Deus. Segundo, que seus filhos devem pertencer mais ao Senhor do que a você mesmo. Terceiro, que seus bens não são seus, devem ser usados para a glória de Deus. Você tem deixado o quê?